Boa noite. Vamos iniciar a seguir a nossa atividade de preces e radiações, uma atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, aguardemos esses breves instantes e já daremos início à nossa atividade. (20h), convido-os para a nossa prece inicial, para depois fazermos uma breve leitura do Evangelho, um comentário e passarmos às irradiações. Assim, busquemos unir-nos em pensamento, em sentimentos, permitindo que os nossos corações vibrem de tal forma e de tal intensidade que possamos entrar em contato vibracional com os benfeitores que estarão conosco nesses 30 minutos, colaborando conosco e também nós com eles, fornecendo o que há de melhor em nós, a fim de que eles possam, recolhendo essas vibrações, distribuí-las a quem mais necessite. Emprestamos a nossa voz, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, as nossas emoções às criaturas em necessidade. Portanto, te supliquemos, Mestre, sê conosco, amparando-nos através dessas vibrações e da presença destes benfeitores. E em teu nome, iniciamos a atividade que nos compete realizar nesta noite, 3 de junho de 2020. Assim seja. Quem desejar expor um vasilhame com água, faça-o, porque no final faremos uma irradiação para a magnetização dessa água. A leitura é o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, que tem o título Preces Espíritas. E o item que nós vamos ler é o 30, cujo subtítulo é Ato de Submissão e de Resignação. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou em imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior, caso este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos.
No que nos aflige, só vemos, em geral, o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possam ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Todos nós experimentamos aflições. Todos nós experimentamos dores, sofrimentos. Nos queixamos às vezes de que a vida não nos é favorável, que invariavelmente temos uma vida de muita tristeza, de muito trabalho, de muito sacrifício, de muitas cobranças, de muito esforço em prol de nós próprios ou daqueles que estão à nossa volta. Mas é justamente esses cometimentos, esses eventos que nos dão a possibilidade, em trabalhando eles com resignação, com aceitação, para que possamos então resgatar as nossas dívidas para com o passado e, sendo prova, nos dedicar a resolver essa prova para sairmos laureados com a vitória. Nada, absolutamente nada do que experimentamos tem a ver com os outros, mas conosco mesmo. São colheitas que hoje fazemos de uma semeadura desta vida ou de vidas anteriores. E também como em sendo prova, demonstra que já adquirimos capacidade de resolver a prova. Porque Jesus nos afiançou que Deus não coloca sobre ombros fracos fardos superiores às forças desses ombros. Portanto, confiemos na providência divina. Trabalhemos o melhor que puder para o nosso próprio crescimento espiritual, saldando os nossos débitos e realizando as nossas provas com boa mente, com determinação, com vontade, com coragem, na certeza de que esta é a semeadura da boa semente que fazemos agora, para colher logo mais ali na frente os frutos. Com esse pequeno comentário, vamos iniciar a nossa irradiação e convido a todos que sigam mentalmente os pensamentos que aqui irei verbalizar. Cada um de nós, neste momento, está sendo acompanhado de um benfeitor. Um benfeitor que está na nossa presença sob o comando de Jesus. Além disto, temos a presença do nosso anjo guardião. E mais os outros encarnados e desencarnados que possam estar no nosso lar nesse instante. Aí está
formada a nossa equipe em diversos pontos do Brasil e do exterior para realizarmos essa atividade. Mestre amigo, o mundo chora, as calamidades se sucedem, o homem imprevidente, e deixando exteriorizar a fera que ainda o habita, agride tanto quanto é agredido. Esquecemos que tu nos ensinou que deveríamos amar uns aos outros e amar a Deus. Perdoe-nos se ainda não conseguimos alcançar esse nível de amor, mas que possamos, pelo menos agora, nesse instante, te pedir misericórdia pelas criaturas que se encontram envolvidas nestas contendas sociais, políticas e econômicas, preocupando-se estritamente nas questões materiais, atendendo egoísmo e orgulho. Te suplicamos por eles, a fim de que cada um deles seja nesta hora visitado por essas vibrações e passem a refletir a respeito da temporalidade da vida no corpo e da imortalidade do espírito. O mundo chora, mestre, envolvido em uma pandemia, com consequências ainda imprevisíveis e desconhecidas nossas. Naturalmente que necessitaremos de tuas bênçãos para buscar o equilíbrio necessário e recolocarmos o planeta, a sociedade humana, em um novo patamar, um patamar mais evoluído no que concerne à moralidade, o amor ao próximo, onde possamos verdadeiramente nos ver como irmãos e não como inimigos ou adversários. Quero te pedir também, mestre, pelos enfermos do corpo e da mente, pelos seus familiares. Rogo-te bênçãos aos profissionais da saúde. Peço-te que também a abençoe a todas as criaturas que fizeram algo em nosso favor, facilitando a nossa vida. Queremos também te pedir por aqueles que se colocaram contra nós, porque não desejamos nos colocar contra eles. Peço-te, mestre, a atenção especial para os nossos irmãos que, vivendo
nesse corpo físico, buscam satisfazer as suas necessidades materiais, sociais, econômicas, profissionais, sem perder de vista que são espíritos imortais em um exercício físico na busca do aprimoramento intelectual e moral. Aqui tu nos tem, Mestre, unidos em sentimentos e pensamentos para emanar vibrações de acolhimento aos irmãos que cometeram suicídio. Eles não suportaram as dores. É porque aflitos, sem perspectivas, e no desespero, exterminaram a vida física, na vã tentativa de liquidar com as suas dores e aflições, imaginando que elas tivessem sede no corpo perecível. Sabemos que se enganaram. Carecem das nossas preces. Elas necessitam de todas as nossas vibrações, como nós necessitamos do ar para manter a vida física. Mas também pedimos pelos suicidas contumazes, os que encarnação após a encarnação cometem suicídios. Eles precisarão de toda a fortaleza espiritual, moral, para suportarem as provas e a expiação, a fim de lograrem cumprir integralmente a reencarnação programada. Te pedimos pelos nossos irmãos que pensam, que planejam ou que estão tentando suicídio nesta hora. As angústias são tantas, Mestre, e eles estão abandonando-se a si. Peço a intervenção de um benfeitor, a fim de socorrer estes nossos irmãos, tanto quanto prestar socorro aos familiares dos suicidas. Alguns alimentando sentimentos de culpa, a corroer-lhes a intimidade. Outros há, Mestre, que na sua visão materialista e da vida única, fazem o aborto delituoso. Não oramos aqui somente pelas mães ou filhos, mas pelos pais masculinos. E aqueles ditos profissionais
que realizam esses cometimentos, ainda não te conheceram, mestre. E a lembrança deles de Deus é vaga. São como criaturas adormecidas, anestesiadas, que precisarão despertar. E quando despertarem, vão encontrar ali as nossas preces para dar-lhes o acolhimento necessário. Eles não sabiam e não sabem o que fazem. Mas quando descobrirem, e se autodescobrirem, que não reste a eles sentimentos de culpa, mas somente de responsabilidade, a fim de retornar ao equilíbrio, reparando pelo amor o equívoco passado. Quero te pedir, mestre amigo, pelos nossos irmãos que praticam o mal. Eles estão desesperados. É porque não se ajustaram à sociedade humana. E na ilusão do poder, optam por fazer o mal. Eles tomaram essa decisão porque desconhecem o bem. O bem que liberta. O bem que traz felicidade. Porque cumpre a lei de Deus. Perdoe-os, mestre. Mas também as nossas preces vão para as vítimas destas criaturas. Muitas alimentando o desejo de vingança, introjetando o ódio, deixando de viver para aniquilar-se e consumir-se na vingança e no ódio. Perdoe-os. Nada nos acontece sem o consentimento de Deus. E por mais difícil que seja a situação, ela está à altura da nossa capacidade de experimentar, viver e equacionar. Mestre amigo, a humanidade experimenta guerras, violências urbanas, domésticas,
que quase sempre vamos ver. No nascedouro desta violência, os desajustes morais, a presença das drogas ilícitas, do egoísmo e do orgulho, da sede do poder. Quando tudo isto é totalmente transitório. Viemos aqui, mestre, ter contigo, para te pedir pelas nossas famílias, os nossos lares, que estão recebendo a ação de harmonização, de limpeza psíquica neste instante, pois que todos os cômodos estão sendo visitados por esses benfeitores. E mentalmente possamos acompanhá-los. O lar assim preparado irá atender às necessidades de todos nós. Sejamos encarnados e os desencarnados, pois que coabitamos sempre com a permissão divina. Queremos te pedir, mestre, que recolha de nós os nossos pedidos a favor destas criaturas que estamos agora pensando nelas. Elas receberão as nossas vibrações. Serão amparadas. Serão acolhidas e ministrado a elas as energias que necessitam. Também pedimos pelos nossos irmãos cujos nomes estão escritos em nossas casas espíritas. Assim, mestre, nesse pequeno gesto, onde a união que estabelecemos com esse propósito de formarmos uma egrégora de bênçãos, peço a Ti que a reforce, estendendo-a pelo planeta, pelo Brasil, dado que Tu nos incumbiu de zelar pela árvore do Evangelho que para cá Tu transplantou. Que saibamos cuidar desse Evangelho
a fim de que ele não seja contaminado e que também nós outros não venhamos a nos contaminar. Obrigado, Pai. Foi mais um dia, na certeza de que amanhã teremos esse novo dia, uma nova página a ser escrita. E queremos escrever. Ao encerrar o dia de hoje, que temos na contabilidade um saldo positivo de ações no bem, onde nos dedicamos não só a nós, mas ao nosso próximo principalmente. Embora a contribuição tenha sido modesta, foi essa a contribuição que brotou de nossos corações. E a partir de amanhã, na nova oportunidade concedida por Deus, saibamos realizar os exercícios em benefício do nosso próximo, engrandecendo-nos em conhecimento, inteligência, mas sobretudo nos moralizando, construindo a paz interior, resignados e aceitando os desígnios de Deus com fé, confiança. Porque o nosso desejo é de sermos benevolentes. O nosso desejo é de perdoar. O nosso desejo é de sermos indulgentes para com as imperfeições dos outros e intransigentes com as nossas próprias imperfeições. E nesta hora que finalizamos, pedimos a esses benfeitores as suas bênçãos. Bênçãos que se derramam sobre nós em forma de vibrações, vibrações de luz, pequenas gotículas luminosas nos alcançam e adentram-se em nossos corpos físicos. Elas sedimentam e irradiam-se para alcançar todas as nossas células, tanto do físico quanto do espírito. A
está sendo magnetizada. É a dádiva divina para descendentarmos sobre tudo com a água viva do amor, da solidariedade, da fraternidade. Obrigado, Pai. Obrigado a esses benfeitores, a quem pedimos, Jesus, os abençoar. E nós aqui, Mestre, confiantes na Tua condução, nos despedimos na certeza de que nesta noite a visita foi de vibrações amorosas. E o Teu perfume fica conosco, na suave lembrança da Tua presença constante junto a nós. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos. Que tenhamos uma excelente noite. Convidando-os para estarmos aqui novamente reunidos amanhã, às 9 horas em ponto, na atividade de oração diária, o que fazemos todos os dias. Acompanhem-nos, somem-se, a fim de contribuirmos também com Deus, com Jesus e com estes benfeitores que nos amam, ombreando conosco o caminhar para a glória, para a felicidade. Até lá, uma boa noite.